Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais um programa Sexo e Saúde aqui na TV Referência. É um prazer muito grande receber vocês aqui toda quarta-feira para a gente falar de coisas que são pertinentes ao nosso dia a dia, à nossa sexualidade, à nossa saúde mental, física e emocional. E hoje nós vamos falar de um assunto que é muito interessante, principalmente para nós mulheres. E você pega aí o seu celular, já compartilha esse vídeo, porque nós precisamos alcançar o máximo de pessoas, ter as informações, porque quando a gente tem as informações, a gente se comporta melhor perante as dores e as dificuldades. Então, mulher e homens também. Assista esse episódio de hoje, que ele está sendo muito esperado e muito preparado para que a gente esclareça as angústias, as dores que têm chegado aos consultórios. As mulheres estão reclamando de muita angústia, estão reclamando de dificuldades, nervosismo. Eu até coloquei uma enquete no Instagram se as mulheres queriam sumir, e a resposta é 33%, 66% sim, gostaria de desaparecer e deixar tudo para trás. Então tem alguma coisa errada aí, e foi por isso que a gente buscou a melhor psicanalista. Além de psicanalista, ela é historiadora, ela vai fazer um apanhado aqui para a gente hoje de onde nasceu tanta dor, tanta culpa, tanta dificuldade para que nós mulheres estivéssemos sentindo isso hoje em dia. Então, seja bem-vinda. Hoje nós estamos Obrigada. recebendo aqui. Pode falar de você agora. Meu nome é Renata Oliveira, né? Sou psicanalista, historiadora. Trabalho com o público feminino, né? Trabalho com o público em geral, mas o meu foco é o público feminino. E eu venho, após a minha formação, me especializando, né, nesse universo, que é o universo da mulher, um universo que é tão complexo, que é tão singular ao mesmo tempo, porque nós somos muitas vezes não compreendidas pela sociedade em que nós vivemos, né? A mulher é aquela que ao mesmo tempo que é a mãe, que é a esposa, que é a profissional, ela também não é vista como e quanto mulher, quanto indivíduo. E esses processos, eles trazem, Sandra, um adoecimento que chegou assim em limites absurdos. Por isso, as mulheres hoje estão assim. Eu já ouvi muita expressão assim, gente, essas mulheres estão tudo loucas, né? Sim. Porque nós estamos com uma sobrecarga muito grande. Mas antes da gente entrar nesse assunto propriamente dito, Renata, eu queria te agradecer mesmo por você ter vindo aqui trazer seu conhecimento, porque vai ser muito importante. Explica para o pessoal, porque assim, é uma dificuldade de entendimento, o que, que é psicanálise? Psicanálise é a mesma coisa que psicólogo? Psicanalista, psicólogo, psicologia é a mesma coisa? A psicanálise é uma abordagem dentro da psicologia, né? A psicologia, ela pode trabalhar com diversas abordagens, né? O técnico comportamental, o psicólogo, ele pode se especializar em psicanálise também, ser psicólogo e psicanalista. Nós trabalhamos com a abordagem psicanalítica, que foi fundada pelo Freud, lá na Escola de Viena, no Hospital Geral de Viena, em 1881, quando ele conhece a Ana O, que é a paciente mais famosa do Freud, que era uma moça alemã judia, inteligentíssima, falava diversas línguas, mas acompanhou um pai muito doente, veio de um processo de sofrimento muito grande e desenvolveu uma das personalidades que a psicanálise divide, que é a histeria. A psicanálise, ela por muito tempo foi taxada, né, de machista por conta da ideia de histeria que o Freud vai desenvolver, mas hoje a gente tem várias abordagens dentro da psicanálise, vários desdobramentos que dão muito conta do sistema da mulher. E aí, depois dele tratar a Ana O, ele vai entender que existia mais do que era visto, né? O que que a psicanálise ela traz de novidade dentro da psicologia, da psiquiatria, né, e da neurologia? É a ideia do inconsciente. O psicanalista, ele é um investigador
da mente humana. Ele vai para além daquilo que é visto. Nós vemos o consciente. A psicanálise, ela acredita que por trás do nosso consciente tem um inconsciente onde estão as nossas memórias de infância, as nossas dores, que muitas vezes não são vistas. Eu vou dar um exemplo simples. Quando a gente machuca e não toma um antibiótico e aquilo inflama, você pode colocar ali vários curativos, que não vai sarar. A dor vai continuar, a latência vai continuar, a inflamação vai continuar. Porque tem uma infecção ali embaixo. Tem uma infecção ali embaixo. A psicanálise, ela vai buscar retirar aqueles curativos, tudo que está ali por cima e ir direto nessa infecção. Nessa ferida. Tratar a infecção. Então, a psicanálise seria o antibiótico. O antibiótico. Eu gosto muito de uma fala do Erich Fromm, que é muito simples. Ele diz que o psicanalista é o médico da alma. E a psicologia em si, ela não reconhece o inconsciente da forma como a psicanálise? Não. A psicologia, ela se desdobra mais para o técnico comportamental, né? Que tratam as questões da vida, do emocional, mas de forma pontual. Ela não leva em consideração o inconsciente. O berço da psicologia foi a psicanálise, né? Ou não? Não, a psicanálise, ela vem renovando, né, a psicologia. Quando Freud chega no Hospital Geral de Viena, lá já tinham psiquiatras e neurologistas que usavam outras técnicas. A primeira técnica que o Freud se apaixona mesmo é a hipnose. A hipnose foi uma das primeiras técnicas usadas para o tratamento de pessoas com problemas mentais. Tá, eu vou resumindo aqui para fazer esse entendimento. Então, Sim. A psicanálise, ela vai tratar a dor, que a pessoa chega no seu consultório, ela tem uma dor. Sim. É o que levou ela até lá. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu estou deprimida, estou triste, não sei o que eu tenho. Essa é a dor. Sim. Mas quando você vai analisá-la, aí você vê, não, a dor tem uma causa. E essa causa é onde você vai procurar, que normalmente é no inconsciente, é isso? Normalmente está no inconsciente. A pessoa chega com depressão, né? A depressão, ela já é a doença estabelecida, já tem um sintoma, né? A depressão é o sintoma. Uhum. Mas aí você vai, durante a terapia, buscar com esse paciente as origens dessa depressão, né? Às vezes tem tendências genéticas para depressão, nós consideramos, só que na vida desse paciente, quais foram os gatilhos? O que levou ele a esse estado? A ansiedade. A ansiedade é um sintoma. O paciente me chega com sintoma, eu estou triste, eu choro o tempo todo, eu estou angustiada, eu estou muito nervosa, eu me irrito com facilidade, eu não consigo trabalhar. Eu recebo pacientes que me dizem assim, Renata, eu estou aqui porque eu não consigo mais trabalhar. Isso são sintomas que foram se desdobrando até que aquela pessoa ela fica engessada. E quando as mulheres chegam no consultório, elas já estão num nível de desgaste, Sandra, absurdo. Elas vão porque realmente não tem outra forma mesmo. Elas falam, olha, ou eu vou ter que ser hospitalizada, ou eu não sei o que eu posso fazer. Então, como eu não consigo mais me mobilizar, me movimentar, eu vim. É nesse ponto que nós estamos atendendo as mulheres hoje. E você tem um público maior de mulheres, mas isso é porque você fez essa seleção ou são as mulheres que procuram mais mesmo? Olha, as mulheres hoje são o maior público em busca da saúde mental. E as que mais estão procurando ou realmente estão precisando mais? Sim. Tá, sim. Eu quero te fazer uma pergunta aí, mas só vou dar um stopzinho aqui para dar boa noite, pessoal. Agradecer pela audiência ao vivo. A Eusane, que é nossa colega de estúdio, que apresenta o Reconte Sua História. Tenho certeza que a Eusane, ela usa muito dessa abordagem, né, do inconsciente também. A Tayane, boa noite, Tayane. Jéssica Oliveira, também nossa colega aqui do Podcasts, o programa dela é muito interessante também, na sexta-feira. Ela falou que esse programa só arrasa nos temas. A gente busca, né, Jéssica?
Aí nós vamos trabalhar nossas dores agorinha aqui, viu? Boa noite a todos. Boa noite, Silvânia. Boa noite, Roberta Rocha. Roberta Rocha já esteve aqui, ela é dentista, dona da empresa Asepsis, que é uma das patrocinadoras desse programa. Socorro, boa noite. Pedro Paulo, cunhada linda. Deve ser você, eu não tenho cunhado, Pedro Paulo. Meu cunhado. Luciana Dourado, nossa ouvinte aqui, assídua, né? Boa noite, Luciana. Ganhou até o prêmio da nutricionista. A Irlanda, né? Irlanda dá devolutiva aí, hein? Atende bem essa moça. A Paula Oliveira, nós também esteve aqui, sua irmã, né? Só Minha tem. irmã. Como é que é o nome da sua mãe? Lisonita. Lisonita deve estar orgulhosa, 2 pérolas já vieram aqui. Eu quero saber o terceiro, se vem, né? Paula, muito obrigada. A Paula Oliveira, que está fazendo milagres aqui, né? Já tirou minhas olheiras, já tirou meus pezinhos de galinha. Ela é ótima, patrocinadora também desse programa. E quem for lá na Paula Oliveira vai ter desconto se falar que foi da TV Referência. Então, aproveita, gente, que ela é ótima. Ó, a Eusandes falou assim, super concordo que o psicanalista é o médico da alma. Verdade, também concordo. Eu tinha dificuldade de entender essas diferenciações, mas agora ficou bem claro. Que aula, hein? Vou aprender muito. Vai mesmo, Silvânia, eu também, viu? Alessandra Costa, a nossa cantora, boa noite para você. Ela canta, ela é cantora com a alma também. Já fiz vários anos de terapia comportamental, mas sempre tenho o sentimento que falta ir mais ao fundo, que a Luciana colocou aqui. Essa sensação é só da Luciana ou você Não. tem essa queixa? Não, hoje, Sandra, nós recebemos pacientes indicados por psiquiatras para psicanalistas. Eles muitas vezes nos chegam e dizem assim, olha, eu vim porque o meu psiquiatra me indicou, a gente faz trabalho em conjunto, né, com alguns psiquiatras, acompanhando os casos, e aí a gente ouve, né, olha, ele me indicou e pediu para que eu procurasse um psicanalista. Aí eu até perguntei a um psicólogo, já faço, né, Terapia. ele recomendou o psicanalista. Que legal. Eu, particularmente, tenho uma atração muito grande pela psicanálise. Eu acho que realmente tem coisas que não se muda por intenção, né? Às vezes eu vejo na Sim. comportamental e na PNL também, né? Que você fala assim, faz até que vira um hábito. Só que às vezes você, por exemplo, procrastinação, né? Porque quem sofre de procrastinação sabe que não é um desejo consciente, aquilo ali tem alguma coisa te travando, ou medo, ou angústia, alguma coisa. Faz sentido isso? Sim, a hipersonia mesmo, que é uma tendência de alguns procrastinadores, né? De dormir. Que é de dormir. O que é a hipersonia? eu tenho Ela é uma isso. barreira de defesa. A pessoa, ela Viu? tá num estado que está levando ela à angústia, ela dorme. E aí, aonde é que vai estar as causas? Né? No inconsciente, na forma em que ela está lidando com as situações. Então eu acho que eu já tenho, porque eu durmo demais. Às vezes, quando eu estou naquela situação de pressão, é quando eu mais quero dormir. Como é que chama? Hipersonia? Hipersonia. Nossa, Muitas vezes a show. gente acha que a ansiedade ela só altera e diminui o sono, mas varia de indivíduo para indivíduo, né? E alguns têm essa barreira de defesa que é o dormir. Eu vou trazer um pouquinho agora. Eu ia te falar de uma pergunta em relação à angústia masculina e feminina. Porque, assim, o que a gente percebe, e acho que até culturalmente isso é feito, em relação à educação dos homens e das mulheres. Sim. O que a gente percebe? O homem é prático, o homem tem uma forma de resolver os problemas, às vezes eu não sei se ele mascara ou não, mas ele resolve ali, ele é objetivo e a mulher sofre. Isso tem a ver com a cultura, com a composição genética ou do sofrimento mesmo, da sobrecarga? Sandra, isso é um fato muito ligado à cultura, ao nosso processo, né, mesmo de estar dentro de um modo de produção que tende a transformar tudo e todos em uma mercadoria. A Marielma, ela bate, né, ela que é uma das nossas referências da psicanálise hoje, ela bate muito nesse ponto de entender as questões numa abordagem mais total, mais
totalitária, né? De ver não só abordagem cultural, política, econômica, para entender essas diferenças. O homem, ele tem maior liberdade e sempre teve maior liberdade. Então, ser objetivo, né, se impor, essa coisa da masculinidade que é impositiva, para o homem é reconhecido, nossa, né? O cara que chega, que se impõe, que fala o que ele quer, ele é o cara. A mulher que chega, que se impõe, que fala o que ela quer, ela é o quê? Louca, ela é chata, ela é debochada, Autoritária. ela é autoritária. Então, o processo de ser mulher na nossa sociedade ele é muito delicado. Ele é muito difícil, né? Não tem nada a ver com a genética. Não, não tem a ver. Hoje nós temos mulheres muito obsessivas. O Lacan, ele dizia assim que as mulheres são histéricas e os homens obsessivos. Ah, Hoje você recebe no consultório mulheres com características muito obsessivas. Por quê? Porque economicamente, politicamente, as coisas elas vão mudando. E aí, conforme vão mudando, essas características também começam a aparecer. entendi. Então, é uma coisa assim que às vezes a gente percebe que a mulher, apesar dela ser mais complexa no raciocínio, às vezes, na resolução, ela vê, parece que ela vê tridimensional e o homem vê num foco só, mas ela acabou pegando uma sobrecarga muito grande para ela. Mas isso se dá é pela necessidade que aconteceu isso? Qual que é a sua percepção? Olha, vou falar como historiadora agora, né? Como que a ideia de mulher foi formada na sociedade moderna? Nós estamos na sociedade contemporânea, né? Sociedade moderna é ali com o final da Inquisição, do feudalismo. A mulher, ela passou a ser cultuada como uma santa. É nesse momento, por exemplo, que a imagem da Virgem Maria, ela é muito cultuada dentro da Igreja Católica. E aí a mulher tem como referência a Imaculada. A Imaculada é aquela que não tem manchas. Tem uma história maravilhosa que é Joana d'Arc. Joana d'Arc, ela é uma das referências de como a mulher moderna ela foi construída. Tem um filme que ele chama Joana d'Arc, Santa, Louca ou Bruxa. E essa é o retrato da mulher moderna. Ou ela virou aquela mãe de família, né, que é responsável pela casa e pela moral, porque é ela que educa os filhos, então qualquer transgressão moral é culpa da mãe, né? Quantas vezes a gente escutou assim, o filho é seu, olha esse menino aqui. Nossa, mas, né, o que que você fez para esse menino ter cometido esse erro? Porque a mãe virou ali o símbolo de moralidade. Isso é destrutivo para a mulher, porque destrói a mulher como um indivíduo que sente, que tem desejo, que erra, e na vida a gente muito mais erra do que acerta. Então, a culpa vem, né? A culpa é da mãe. Tem aquela frase, a culpa é da Uhum. mãe. Se essa mulher se impõe, é louca. O que que é isso, né? Uma mulher quer falar mais alto, mais grosso. E a nossa sociedade muitas vezes nos exige essa imposição, porque senão você é atropelada o tempo todo. E lá, com o final da Inquisição, tinha a figura da bruxa, né? Porque essa mulher que ela percorria caminhos que não eram para ela, se não é louca, é bruxa, então a gente queima. Então, normalmente as mulheres que foram queimadas pela história são as que eram além, né, do tempo. Ela é mais inteligente, ela ousava, ela fazia, ela tinha Sim, conhecimento. Isso era uma ameaça para a sociedade masculina. sim, não aceitava, né, aquelas normas impostas. E por conta dessas mulheres que foram queimadas e muitas outras, né, muitas trabalhadoras que morreram dentro de fábricas, lutando mesmo pelo direito a melhores condições de trabalho, porque a mulher pobre sempre trabalhou, mas as melhores condições de trabalho foram fruto de muita luta. E por conta dessas mulheres que nós estamos aqui conversando, tendo esse diálogo hoje, né? E assim, eu vou trazer um pouquinho agora para. Você falou da culpa, em relação aos relacionamentos. Quando você está num relacionamento, é,
indiretamente ou subliminarmente, né, velado, espera que a mulher ela seja perfeita. Sim. E aí, até hoje eu postei um reels que eu achei engraçado, que a mãe que bebe uma cervejinha, ela também é uma boa mãe. Então, é como se ela não pudesse, e eu recebi muitos directs das mulheres falando assim, Sandra, que bom que você vai falar sobre esse assunto, Uhum. porque eu sinto uma culpa monstruosa enquanto mãe. Então, a mãe, ela se sente culpada. Eu passei por isso muito e ainda passo. Eu vou sair, eu fico preocupada. Nossa, eu vou deixar meu filho. Como assim? Ele pode estar alimentado, em segurança, com o irmão mais velho, ou com a mãe, qualquer outra pessoa responsável, mas aquela dor vem. Por que que eu sinto essa dor, essa culpa? Parece que você, depois que você é mãe, você não pode mais. Então, essa é Uhum. a grande questão que me passaram muito no direct, que eu queria que você falasse um pouquinho dessa culpa da mãe. Como você falou, a culpa é da mãe. E além da gente saber a origem, como lidar com isso no dia a dia para que ela fique menor? Olha, uma das questões que eu recebo muito dentro do consultório é que, olha, eu sou mãe, né? Esse mito do amor incondicional, eu tenho que amar meu filho sobre todas as coisas, mesmo que eu não concorde com algumas posições, né, desse filho. E isso vai gerando uma angústia imensa. Então, a mulher que ela tem que sair para trabalhar, ela se angustia porque ela não vai conseguir acompanhar esse filho o tempo todo. A mulher que acompanha o filho o tempo todo vai se angustiar porque em algum momento ela não vai ter condições, muitas vezes financeiras, de estar suprindo esse filho. Sempre falta. A falta, ela existe em todas as relações. Só que a mãe, por ter virado esse estandarte moral, ela acabou absorvendo toda essa ideia de culpa, né? Ela se culpa o tempo todo, se culpa pelo que o filho faz, se culpa pelo que o filho não faz, se culpa pelo que ela fez, pelo que ela deixou de fazer. E aí a gente tem que ir mediando para se entender que a gente muito mais erra na educação do que acerta. Educar é um processo muito difícil, muito doloroso, né? O obstetra não tira o bebê no parto e fala assim, tá aqui o seu bebê e o seu manual de instrução. Vai lá, vai ser ótimo, Vai vai ter ser que se virar, bonito. né? E cada pessoa é uma pessoa, cada filho é um filho. Você não é, o seu filho não é a sua continuação. Quando se corta o cordão umbilical, ele é um indivíduo diferente de você, que você vai educar, que você vai instruir, mas que muitas vezes ele não vai fazer tudo aquilo que você sonhou para ele, que a gente chama de filho ideal na psicanálise e o filho real. Quando você está grávida, meu filho vai ser lindo, eu nunca vou gritar com ele. Na hora que eu parir, ele vai ser o bebê mais maravilhoso do mundo. Quando ele nasce, ele chora, ele tem cólica, eu me estresso, porque isso é o real. E não é só a própria mãe que cobra, porque quando a mãe não se cobra, a sociedade cobra. Inteira. E pior que são outras mulheres, né? Sim, Normalmente outras mulheres são mais taxativas, às vezes, até do que o próprio homem. Nossa, como que ela pôde fazer sim. isso? Como que ela largou esse menino e foi trabalhar? Como que essa mãe, até teve um episódio aí com aquela blogueira, né? A mulher do cantor, que eu não lembro o nome, uma loirinha, que ela foi questionada por ela ter babá, né? E a menina que queria, quer dizer, ela Uhum. tem o direito, que são os direitos humanos básicos, ela tem o direito de pagar para alguém fazer isso por ela, que não quer dizer que ela está abandonando o filho, já foi criticada e tudo. Então, assim, acho que a sociedade também contribui muito com isso, né? Não de uma forma, falar que é machista, mas é todas as mulheres também, né? Sim. Não são só os homens nem as próprias mães. Até porque o machismo ele vitimiza a sociedade em geral. Ele vitimiza as mulheres quando elas são vistas como cidadãs de segunda classe, e ela também vitimiza os homens quando eles também têm que ser o cara forte, o cara trabalhador, o cara que não pode sofrer, o cara que não pode ter um surto, né? Então, o machismo ele é um processo que oprime a sociedade em geral. Ele oprime as crianças e as mulheres também se apropriam dessa cultura. Então,
olha lá, deixa o menino com a mãe. Olha só, quando a mulher engravida rápido, né, de outro filho, já engravidou de novo. Quando engravida, vai engravidar. Eu escutei de uma moça que o marido era personal trainer. Ela tinha acabado de ganhar o bebê. A primeira visita que ela recebeu, né, a conhecida da família, outra mulher olhou para ela e disse assim: Olha, mas essa barriga não acabou, não? Vai demorar a sair? Ela tinha acabado de ganhar o bebê. Só porque é a esposa do personal. Então, assim, nós somos cobradas pela sociedade o tempo todo e nós absorvemos essa cobrança e naturalizamos essa cobrança. Então, se faltou, se eu não consegui fazer, é porque eu sou incapaz. E aí elas chegam no consultório com essa ideia. Olha, eu tô aqui porque eu sou uma incapaz. E aí você tem que ir mostrando e pontuando e fazendo com que ela se escute. Às vezes elas falam alguma coisa e elas mesmas riem, né? E falam, olha só, como isso que eu falei é bobo, que a gente chama de insight, né? Quando a paciente tem um insight, olha só que absurdo que eu tô falando. E aí essa culpa, ela começa Dizimar. a... Então, a melhor técnica para que as mães, as esposas que se sintam culpadas, a melhor estratégia é refletir sobre essa culpa, né? Falar assim, será que eu realmente tenho que ser culpada? Porque às vezes a gente não pensa, a gente vai no automático e vai aceitando os julgamentos, aceitando as culpas. Sim. Então, o exercício de falar, eu realmente, isso é real? Eu tenho que me sentir culpada desse jeito, ou eu tenho o direito de sair, eu tenho o direito de me arrumar, eu tenho o direito de namorar, eu tenho o direito de tudo, né? Como qualquer outra pessoa. Então, é trazer para a superfície essa culpa e desmistificá-la. Alimentar esse eu, né? Porque nós mulheres, nós somos criadas no Brasil, né? No Brasil isso é muito comum, nos Estados Unidos, por exemplo, é um pouco diferente. Para sair de casa, da família nuclear, mãe, pai, irmãos e casar. Então nós trocamos os pais pelo marido. E muitas vezes a gente desdobra essa relação. Então, nos é ensinado que você tem que ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa profissional. Você não pode colocar as suas vontades, os seus desejos acima das suas obrigações. E aí a gente mistura tudo isso, porque separar isso é muito difícil. E aí, quando você vai comprar uma roupa, alguma coisa, você fala assim, olha, mas meu filho está lá em casa, podia comprar isso para ele, porque eu vou comprar isso para mim. Se eu tenho que sair para trabalhar, o menino ficou com a babá, aí agora, meu Deus, meu filho está sendo criado pela babá, o que que eu vou fazer da vida? Porque você vira um ser que não é, que é inexistente. Essa ideia de que eu tenho que dar conta de tudo, de suprir tudo, ela não existe. Né? Essa potência, ela desumaniza. E as mulheres, elas são desumanizadas. Né? Quando você tem que ser a melhor mãe, a melhor filha, a melhor profissional, aonde é que está você? Aonde é que você existe? Aonde é que está a sua vontade? Não, hoje eu não quero lavar essa pilha de vasilha, hoje eu quero sentar ali no bar com a minha amiga e tomar uma cerveja. Da mesma forma que qualquer homem faz, né? Mas para os homens é natural. Normalizou, né? Isso, agora para nós, não, nós pensamos 2, 3, 4, né? Aí, até porque se ela for pro bar tomar uma cerveja com a amiga, quem vai ficar com a criança, no caso? Se ela não tem essa estrutura que o homem tem, né? Sandra, eu recebo mulheres que elas chegam numa situação assim de não ter uma amiga para contar o que aconteceu com ela. Ela fala assim: olha, eu não tenho com quem falar, porque foi me ensinado que eu não podia ter amiga para levar para casa, porque é aquela clássica, né? Se você colocar essa amiga dentro da sua casa, ela pode se envolver com seu marido, assim como seu marido também pode se envolver com um monte de outras. Ah, olha, meu marido nunca disse que eu não podia trazer uma amiga aqui, mas ele não gostava, incomodava. Então ele ia pro quarto, ele fazia uma cara feia, ele dizia: olha, hoje eu tenho que trabalhar. E essas mulheres, elas vão se isolando. E esse isolamento, ele custa muito caro. Ele faz muito mal, ele é maléfico. Por quê? Porque ela se vê em um momento da vida
completamente isolada. E aí ela vai dizer, não, eu sou assim porque ele nunca falou que eu não precisava de trazer, eu que fui afastando. Mas tem coisas que são E subentendidas. até porque a sobrecarga é tão grande, às vezes, que ela vai saindo automaticamente. E as amizades, às vezes, não combinam com aquele padrão de vida que ela está escolhendo, né? Que ela está vivendo. E Às vezes nem escolhendo, mas vivendo. a ideia do não conflito, né? Olha, eu não Uhum. vou fazer isso porque isso vai gerar um conflito, essa situação vai ficar pior, e aí eu vou me responsabilizar. Então, eu já me culpo, eu já digo, não, a culpa é minha, tudo bem, não vou trazer para evitar o conflito. Porque a culpa na psicanálise, ela tem dois pontos. Ela dói, mas ao mesmo tempo você tem o gozo da culpa. Aonde é que está o gozo da culpa? Na ideia de erradicar a violência. Quando Uhum. eu me culpo, eu tiro a culpa do outro, então eu não vou para o confronto. E aí eu erradico, eu dissipo essa violência e a mulher pegou isso muito bem, entendeu isso muito bem, porque ela se cala para evitar o conflito. Ela não leva a amiga para evitar o conflito, ela deixa de fazer aquele passeio, ela deixa de comprar aquela coisa e ela se isola. E aí ela vai ficando cada vez pior, né? Pessoal, muito boa noite ao pessoal de Caldas Novas, né, da TV A7 Plus, que está assistindo ao vivo aí na TV aberta. Ó, você tem recadinhos aqui. Terezinha Souza, boa noite. Gabriel Oliveira, uma grande profissional. Roberta Rocha falou que é show o nosso programa. Lisonita, parabéns pelo programa. Lisonita é sua Minha mãe, mãe. né? Ela é suspeita. Juliana, minha terapeuta, excelente profissional. A Paciente. Paula é maravilhosa. A sua mãe falou o seguinte: mamãe, muito orgulhosa por minha filha. Parabéns pelo programa. Tem que ficar mesmo, Lisonita. A Vânia Reginaldo, parabéns, minha terapeuta, melhor do mundo, ó. Tá bom. Leversino Gonçalves, boa noite, Sandra e Renata, parabéns pelo programa, obrigada, que bom. Rubens Monteiro, boa noite, Rubens. O Rubens também é fiel aqui ao programa, muito querido. Silvânia, nossa, como os pais deveriam entender isso, como é difícil entender isso, realmente. Não só entender, né, Silvana, mas eu acho que desmistificar, começar a trazer do submundo ali mesmo para a superfície, né, para que isso fique claro e você consiga olhar para isso sem fugir disso, porque às vezes a gente não sabe nem com que monstro nós estamos lidando, de onde que veio essa culpa. A gente às vezes está tão no automático que nem se dá conta disso. Então, eu acho que o mais difícil é isso. A Luciene dando boa noite, estou adorando os esclarecimentos. Luciene é terapeuta também, ela já esteve aqui, muito excelente profissional. Ó, ela gostou, excelente assunto, parabéns pelo programa. Valéria Benter, que bacana ouvir essa querida. Ai, minha amiga lá de Brasília, nós sabemos muito bem o que é viver a culpa. Ela também parceira de muitas horas difíceis. Se questionar, com certeza, faz toda a diferença para ganhar consciência. Exatamente. Perfeitas colocações de Sandra Aragão. Parabéns pela presença tão importante dela nesse programa. Obrigada. Duas doutoras em suas áreas que dão uma aula de valor. Obrigada, Silvana. Conhecimento, é hashtag conhecimento. Manda um abraço para Renato. O Rafael está mandando te dar um abraço. Amando Sou as lives, grande terapeuta. aprendizado. Obrigada, gente, muito bom. Esses elogios, parecem poucos, mas é tão fortificante, porque a gente valida o que a gente gosta de fazer, que é trazer conhecimento que a gente tem, né, adquirido aí na nossa jornada, cada um no seu quadrado, para que a vida fique mais leve, para que a vida fique mais prazerosa, né? E por falar em prazer, Renata, vamos lá na área da sexualidade. Assim, quando a gente fala da culpa, na área da sexualidade, nós vivemos o período das trevas, ali na Idade Média, né? Sim. Que com o cristianismo houve aquela culpa e pecado, né? Então, a mulher que antes dominava as relações sexuais, elas eram livres, elas foram taxadas para sentir culpa e ser pecado. Isso hoje reverbera no relacionamento afetivo e sexual das mulheres, porque a gente acaba carregando a culpa para essa área aí também sexual. Como que você tem recebido muitas demandas? Como que é essa abordagem na análise da psicanálise? Bom, Sandra, a questão da sexualidade, ela é muito latente na psicanálise.
né? Até porque nós trabalhamos com a ideia de energia sexual, energia libidinal, que ela tá não só no sexo, mas ela está em tudo. Então, a paixão que eu tenho pela minha profissão, né? A vontade que me move, ela também é fruto dessa energia. Uhum. Se bem dividida, se bem distribuída, ela está em todas as áreas da nossa vida. Só que quando você recebe a uma mulher que ela já está profundamente desgastada, a vida sexual dela foi ou uma das primeiras ou a que está em maior crise. Primeiro porque a mulher, ela não, em grande parte das vezes, ela não tem ideia da extensão do próprio corpo. A mulher se toca menos, ela entende menos o que é o corpo dela, né? A mulher não tem ideia, por exemplo, de que o clítoris feminino, ele tem 8 centímetros. O que a gente sabe é só o início, Só a né? glande, Só né? a glande, mas interiormente ele é maior. Então, muitas vezes acontece, né, da mulher ela não conhecer a extensão do próprio corpo, ela viver numa sociedade que cobra ela sexualmente demais, porque o sexo, para nós, ele é um evento, né? Na nossa sociedade, ele é um evento. Quando você pensa em sexo, você pensa em uma performance, né? No clímax. Que é mostrado nos filmes Isso. eróticos, E a né? pior forma de educação sexual é a pornografia e é a nossa forma de educação sexual. Tanto para os homens ela é terrível, porque esse É homem, muito ele exigido, né? isso, ele tem que ser essa potência, e aí quando eles têm disfunção erétil, que eles chegam, né, no consultório, você vê como é sofrido, porque o cara que não dá conta, né, da mulher, ele é execrado. E para a mulher também. Por quê? Porque essa performance, essa potência, essa ideia de sexo, ela é muito irreal, né? O sexo é um momento que tem que ser gostoso, de prazer, de brincadeira, de me entender com o E ser outro. espontâneo, né? Principalmente. Isso, só que não, né? Só que não. Então, a nossa educação sexual, ela já é muito ruim. E quando o casamento ele começa a esfriar, vem as questões da culpa, vem a questão da mecanização do ato sexual, começa a ficar de noite, ai meu Deus, lá vem E ele, é um vai começar. sofrimento para a mulher quando ela está Sim. nesse quadro, né? Quantas mulheres Às vezes elas têm nojo, né? eu recebo muito, olha, eu tenho nojo, eu peguei repulsa, eu choro. Eu termino, me tranco no banheiro, choro. Né? E muitas, para salvar o casamento, vão Finge. buscar fingir, vão buscar outros recursos, né? Que é abrir o casamento, que é o swing, que é a homenagem, que muitas vezes a tentativa de reavivar aquela relação, que pode dar certo, dependendo do casal, se o casal for um casal maduro, um casal, né? Mas que na maioria das vezes não dá certo. Que na maioria das vezes uma das pessoas vai estar ali tentando salvar aquela relação, enquanto a outra, né, que vai ser muitas vezes a interessada, a que vai levar a sugestão, ou não, que vai receber muito bem aquela sugestão, ela já não tem tanto interesse mais em salvar aquela relação. E aí vem as regras. Eu brinco quando eu escuto assim: olha, eu abri meu casamento, mas aí ele me disse assim: você não vai ficar com um homem, você só pode ficar se for outra mulher. Aí eu brinco as regras, né? As regras. Porque quando eu limito o prazer do outro, eu não estou dando liberdade para ele, é porque eu posso, um pode, o outro não. É um jogo de poder. E é um jogo que muitas vezes acaba com um ferimento enorme, porque aquilo não resolve a situação, né? Vai aprofundar uma crise, e aí a mulher escuta: ah, mas você concordou, ou você que me chamou. É uma tentativa de salvação, mas que muitas vezes termina de maneira muito delicada e muito mais delicada para a mulher. Porque a sociedade entende um cara que sai com duas mulheres, mas ela entende a mulher que se põe nessa situação, Ou a que sai com dois ou a que homens, sai né? com dois homens.
Já vem o julgamento que nós falamos anteriormente, né? Sim. Normalmente, quando eu recebo no consultório demandas também relacionadas à sexualidade, a busca começa, por exemplo, eu tenho muitos casos de que as mulheres buscam para se masturbar, não sabem se masturbar, porque você Uhum. colocou a questão do clitóris, de autoconhecimento, e que Conhecimento às vezes não tem orgasmo, né? Então, a maior demanda é anorgasmia, disfunção erétil, ejaculação precoce, que é o que está ali mais. Então, quando você busca, ou então o relacionamento, como você colocou. Uhum. E quando você coloca, né, porque o trabalho que eu faço é de colocar para conhecer o próprio corpo, primeiro fazer uma busca da origem daquele problema, né, se é um problema, se é o relacionamento, porque às vezes a mulher chega com a demanda o seguinte: olha, eu não consigo ter orgasmo. Só que aí ela está nesse lugar que você falou. Ela está lá com nojo do parceiro. E Uhum. se ela experimenta outro parceiro, às vezes ela tem o orgasmo. E é uma coisa que vem até na tentativa mesmo de manter a estrutura. Que é um outro aspecto, não sei se você recebe no consultório, é quando a mulher quer o divórcio ou a separação, mas ela entra na culpa de destruir a família. Você tem casos assim também? Muito, E ela muito, vai mesmo muito. que pedir para você como se fosse uma corda de salvação, né? Eu escuto assim, olha, eu queria tanto que aquilo acabasse, que eu até pensava que ele podia arrumar outra. Aí o dia que ele arrumou outra, eu sofri igual uma condenada. Por quê? Porque muitas vezes ela vai trazer isso pra ela. Olha o que que você arrumou pra você. Tá vendo? Você não sustentou. Porque a ideia do casamento, por incrível que pareça, século XXI, ela ainda é uma ideia muito engessada na nossa sociedade. Muito engessada. Como que se eu sair desse casamento, como que eu vou ser vista? Né? Como é que eu vou dar conta depois? E para a mulher, ela é muito, muito engessada. Eu recebo, assim, moças jovens, né, muito jovens, porque ideias como envelhecimento, casamento, que me dizem assim: olha, eu tô nessa situação e eu sei que não dá mais certo, mas nessa idade, o que que eu vou fazer? Tem 26 anos, Meu Deus. 30, né? Um bebê ainda. 32. Nessa idade, o que que eu vou fazer? E isso acontece com namoro também, Com um né? namoro, né? Ou Medo de ficar sozinha, né? Ou a ideia de estar ali vivendo numa família nuclear, pai, irmã, irmãos, que não é legal, que não é... E eu só posso sair daqui se eu casar. Mas aí se eu casar e for ruim, eu não posso separar. Como é que eu vou separar? Aí você fala assim, olha, né? Por que que você acha que você só pode sair da casa dos seus pais se você casar? E é uma ideia que é alimentada muito pelos pais, né? Não, tem que É. sair quando casar e tal. A gente até brinca, né, que a melhor maneira de se livrar de uma filha mulher é casando ela. Casa que E você isso tem transfere a o ver com a problema. história do casamento, né? Porque o casamento ele começou como um acordo comercial, era Sim, para manter os bens dentro de uma mesma família. E aí, quando colocou emoção no meio, sentimento, foi que degringolou tudo, né? bagunçou o negócio. Mas eu vejo muito a lista de medos. Eu falo que tem uma lista de medos. Normalmente, se Sim. eu recebo uma cliente que ela vem com a demanda de separação, primeiro ela tem que se decidir. E para ela se decidir, ela precisa analisar os ganhos e as perdas. Uhum. E quando ela analisa as perdas, às vezes é menor do que os ganhos. Mas ela tem uma lista de medo, medo de não conseguir se sustentar, medo, e o principal, na minha experiência, foi de ser julgada. É incrível como as mulheres ainda têm medo de ser julgada pelo divórcio. É uma coisa que aparece muito na clínica. A gente, né, brinca muito assim. Eu conheço umas pessoas que dão curso de casamento, né? Aí Uhum. eu até brinco assim, olha, naquele momento lá, né, de um só corpo, uma só carne, um só espírito, lembra de dizer que existem dois indivíduozinhos ali, né, Diferentes que vão viver e juntos. isso, e que existem, né, porque se um passa a não existir para alimentar a existência do outro, ele vai sucumbir.
Vai chegar no momento que esse casamento não vai existir mais. Tanto porque um vai estar muito bem, vai olhar para o outro e falar o que que eu quero com isso, né? Ou então a pessoa mesmo, ela vai entrando num estado de apatia, de depressão, que ela vai viver como um zumbi sobre a face da terra. E chega muito, né? Muitos casos nessa situação. E o que eu penso bastante em relação a isso, pelo que eu já busquei, é que como o casamento, historicamente, era muito mal visto, que a mulher podia ser devolvida, como se fosse uma mercadoria. Ela não tinha utilidade, além de pagar o dote para o homem, ela poderia ser devolvida, e se ela fosse devolvida, ela não poderia mais ter relacionamento, tinha que usar preto e ficar Uhum. manchada perante a sociedade. Então, eu penso que esse medo, ele veio, né, na nossa ancestralidade, e isso pesa ainda hoje. Isso faz sentido? Faz total sentido. Você já percebeu que nas camisas mais antigas, o botão dos homens e o botão das mulheres ficam em lados opostos? Os dos homens Nossa, eu ficam da nunca prestei esquerda atenção para a nisso. direita, onde você consegue abotoar, e o das mulheres fica oposto. Você sabe por quê? Não. Porque as mulheres eram proibidas de tocar o próprio corpo, então elas não podiam nem se banhar nem se vestir. E aí era mais fácil para quem vestia colocar do que a própria mulher colocar. Então, essa questão de a mulher como esse indivíduo que não podia existir quanto ser humano, que deseja, que tem vontade, ou que não tem, que não quer, ele vai se modificar, mas ele também vai conseguir continuar. A ideia ela se modifica. Hoje a gente tem uma sociedade onde a mulher trabalha, a mulher discute os seus problemas, mas internamente ela ainda tem muito da ideia de que não, o casamento é uma vez só e dura para sempre, né? A religião vai impor. E a gente, quando entra no consultório, a gente tem que levar muito em consideração as questões culturais dessa E mulher, de qual religiosa. religião ela vem, de como foi a criação, como é que ela se entendeu quanto indivíduo, porque isso tudo vai trazer uma carga de cultura, de símbolos, né? Se é uma mulher que vem de uma família que tem condições, se ela vem de uma família que não tem condições, isso também pesa, né? Como ela entendeu, por exemplo, que ela tem que se virar, que ela tem que trabalhar. Eu recebo mulheres que trabalham, que estudam, que se quiserem sair de casa e alugar um apartamento hoje conseguem, Mas ainda mas assim tem medo. emocionalmente em frangalhos, assim, de dizer, olha, eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou capaz Isso de já ficou viver sozinha. internalizado, né? Nosso tempo está acabando, mas vou terminar de dar boa noite aqui pro pessoal. Karine Campos mandou um abraço para Renatinha, excelente programa. Amanda Sassamoto, meu bebezinho de 27 anos, linda, minha filha, muito bom. Ela que é minha parceira dessas conversas mais filosóficas. A Rosa Aires, boa noite, Rosinha, Rosa lá de Brasília, ó, da Anvisa. Daniel, Renata, profissional perfeita. Saudade, Sandra. Vamos para Brasília, matar essa saudade. A última pergunta para a gente finalizar, porque nosso tempo já está acabando. Se é que não acabou, né, Ginaldo? A última que eu quero te fazer, porque tem pessoas falando muito do filme da Barbie. Você chegou a assistir? Assistir. Qual que é a sua visão? Para ver se eu concordo com a minha. Olha, eu gostei do filme, eu achei interessante e para mim a melhor crítica do filme é que eu vi menos debatida foi a ideia de que o discurso, ele é muito bom, ele é muito relevante, a gente precisa de representatividade, a gente precisa de olhar e se reconhecer, mas que o mundo real é muito mais complexo. Então, quando a Barbie ela vem para o mundo humano, ela vem com a ideia de que as mulheres vão abraçar e vão dizer obrigada, Barbie, você mudou a nossa vida. E quando chega aqui, ela fica completamente frustrada, né? E é a mulher que ela está procurando, que no início ela acha que é uma criança, que vai dizer a ela o que é ser mulher. Né? Que Olha, foi o desabafo que ela fez, né? Foi a foi. cena para mim mais emocionante ali, a angústia daquela mulher falando, nós temos que estar na corda bamba o tempo todo, e isso é muito O difícil, né? tempo todo tem que ter sororidade, mas não muita, tem que querer.
tem que ser magra, não, mas não pode dizer que quer ser magra, né? Porque hoje em dia você tá ali o tempo todo sob os olhos dos vigias, né? Todo mundo te vigia, todo mundo diz o que que você tem que ser, o que que você não tem que ser, como você pode viver, como você não pode viver. E aí, para mim, a melhor crítica daquele filme é essa, é a ideia de que só as mulheres, né, só quem está no mundo real sabe quão ele é complexo. O discurso, as teorias são muito importantes, mas elas não podem estar afastadas da realidade. Que é o que você falou no início, né? Do ideal e do real. Sim. Renatinha, muito obrigada. Eu quero te agradecer de coração. E qual que é o seu recadinho final? Como que faz para atender com você? Quer deixar o seu recado aí para a gente despedir? Bom, a minha clínica presencial, meu consultório presencial fica em Anápolis, mas eu atendo online. No meu Instagram, na bio tem um link, ele dá direto no meu WhatsApp. Se precisar, se tiver alguma dúvida, né, pode me mandar um direct, pode entrar no meu WhatsApp. Eu faço atendimento tanto presencial quanto online. E o Então, seu Instagram é é Renata Psi. Renata God, renatagod.psi. Tá, show. Então, pessoal, qual o recadinho que você quer deixar, Renata, para esse pessoal? Dá uma dica aí para quem quer trabalhar um pouquinho melhor essas culpas, essas dores. O meu recado é se conheçam, se entendam, entendam que na vida a gente muito mais erra do que acerta, né? Acertar é um prêmio, porque para você acertar você tem que ter errado bastante. Então nós mulheres, nós temos aquela ideia de que, né, sempre tenho que estar fazendo a coisa certa, o que é bom para o meu filho, o que é bom para o meu marido, o que é bom para o meu emprego. Faça o seu melhor e entenda que esse é o seu melhor. A gente tem que entender qual é o nosso limite, né? Se eu fiz o meu melhor, esse foi o seu melhor. Né? Se o seu melhor não foi o melhor para aquela pessoa, isso é com ela, não é com você. Então, se conheça, se ame, né? Se veja, entenda que você é uma pessoa real, de carne e osso, que sente dor, que sofre e que não vai dar conta do mundo. E tá tudo E certo. tá tudo bem. Pessoal, então é isso. Muito obrigada pela audiência. Obrigada aí o pessoal de Caldas Novas na TV A7 Plus. Obrigada aí pessoal do YouTube, do Facebook. E a gente só tem a agradecer. Gratidão por tudo, por todo o trabalho. Estar aqui no Sexo Saúde só me faz conhecer pessoas como a Renata, como todas que já passaram por aqui, cada uma no seu segmento, reforçando que a autoestima, estar bem, se conhecer é o caminho para que a gente tenha uma vida mais leve e mais tranquila. Então, quem não assistiu os programas anteriores, se inscreva no canal TV Referência e volta lá. Meu Instagram, sexóloga Sandra Aragão. Para quem não está me seguindo, vai lá, segue. Eu também tenho algumas dicas legais na área da sexualidade e das disfunções sexuais, que é com que eu trabalho também. E muito obrigada e boa noite. Até a próxima, viu, Renata? Você Até a volta. próxima.